O navio Costa Estrela, um cruzeiro de luxo com destino ao litoral nordestino do Brasil, zarpou do Porto de Santos numa noite abafada e sem vento. Milhares de luzes cintilavam nas varandas, enquanto músicas animadas ecoavam pelos convéses. Passageiros tiravam selfies com drinks coloridos na mão, famílias exploravam os andares reluzentes e os alto-falantes anunciavam atividades festivas. Tudo parecia seguro, alegre, normal. Mas no meio daquela euforia mascarada, um homem embarcou discretamente. O nome impresso em sua pulseira de identificação era Leandro H. Silva, mas não havia nenhum registro digital de sua compra. O bilhete parecia legítimo, o crachá de embarque tinha todos os códigos de barra certos. A equipe de segurança, ocupada com o fluxo intenso de passageiros, não questionou. Ninguém percebeu que ele não estava na lista. Leandro tinha o olhar vago, mas observador. Usava roupas desalinhadas, que destoavam do clima praiano do cruzeiro. Um casaco de brim cinza claro, mesmo sobre o calor do verão tropical. Seus cabelos emaranhados e sua pele pálida demais despertavam um leve desconforto nos poucos que cruzavam seu caminho. Desconforto que era rapidamente descartado como paranoia urbana. Nas primeiras horas a bordo, ele vagou em silêncio. Observava obsessivamente as pessoas se divertindo. Passava longos minutos parado diante de corredores desertos. Às vezes, sentava-se em uma poltrona qualquer e encarava o nada. Outras vezes, sussurrava palavras incompreensíveis, como se dialogasse com alguém invisível. No segundo dia de viagem, ele se instalou no refeitório, mesmo sem ter cabine atribuída. Pedia refeições, mas nunca comia. Olhava fixamente para os talheres. Os olhos dele, esbugalhados, começavam a chamar a atenção de alguns funcionários. Uma camareira o encontrou no deck 4, nu dos joelhos para baixo, recitando trechos de um salmo distorcido em voz baixa. Quando tentou intervir, ele apenas riu, como se ela fosse uma piada viva. O gerente de bordo, Sr. Araújo, recebeu a primeira reclamação oficial na noite do terceiro dia. Uma senhora de idade relatou que Leandro ficava rondando a porta de sua cabine durante a madrugada, dizendo que o mar estava chamando o sangue. Araújo prometeu resolver, mas antes que qualquer providência fosse tomada, Leandro desapareceu por quase 24 horas. No quarto dia, a situação mudou de tom. De madrugada, um jovem casal foi encontrado trancado no banheiro da academia, tremendo. A mulher, ainda em choque, dizia entre soluços: Ele entrou com uma faca de manteiga e começou a cantar hinos de funeral. Ninguém se feriu, ainda. Mas o cruzeiro já não parecia mais um paraíso flutuante. Algo estava errado. As câmeras não pareciam captá-lo. Seu nome continuava fora do sistema. A equipe de segurança começou a se reunir em silêncio. A primeira ordem informal foi dada: não deixem ninguém andar sozinho depois das 23 horas. O mar ao redor estava calmo, mas no navio, o verdadeiro abismo já havia embarcado. Na manhã seguinte ao incidente no banheiro da academia, o Costa Estrela já não exalava mais a energia vibrante dos primeiros dias. Havia sorrisos nos corredores, mas tensos, forçados. A equipe de segurança, sempre discreta, agora circulava com rádios no volume mínimo e olhares atentos. O capitão, Henrique Maranhão, foi informado sobre Leandro pela primeira vez em uma reunião de emergência com o gerente de bordo. Após ouvir os relatos desconexos de comportamento estranho, sussurros, ameaças veladas e a crescente paranoia entre tripulantes, ele soltou um suspiro lento e pesado. Este navio tem 3.000 passageiros. Se temos um homem que não devia estar aqui e está se movendo livremente, isso é uma falha gigantesca. A primeira medida foi vasculhar as imagens do embarque. A equipe de TI buscou Leandro nas câmeras do porto, mas as gravações daquele trecho estavam corrompidas.
arquivos pretos, sem som. Um técnico garantiu que os vídeos estavam funcionando dias antes. E ainda assim, Leandro estava ali, vivo, presente, em carne e osso. À tarde, 3 camareiras se recusaram a trabalhar nos corredores do Convés B, alegando terem visto ele olhando por debaixo das portas, como uma sombra rastejando. Uma delas chegou a vomitar de nervoso. Leandro surgia e sumia, o mesmo homem, o mesmo olhar. Mas o terror se consolidou naquela noite. Eram 2h14 da madrugada. As luzes da ala C piscaram 3 vezes, um apagão repentino e inexplicado. Quando voltaram, gritos ecoavam de uma das salas de recreação infantil, que estava desativada àquela hora. O segurança de Alma foi o primeiro a chegar. Encontrou um dos animadores, Rafael, de bruços no chão, com cortes profundos nas costas feitos com algum objeto improvisado, provavelmente uma colher de metal afiada. Ao lado dele, em letras tortas e feitas com o próprio sangue, alguém havia rabiscado na parede: "O mar é meu e eu sou dele." Rafael, ainda consciente, repetia sem parar. Ele estava cantando, como se fosse uma música de ninar, e depois começou a chorar. O navio foi colocado em alerta discreto. O capitão proibiu qualquer anúncio para os passageiros. "Pânico em alto mar é um inferno", disse. Leandro continuava fora dos registros. Nenhuma cabine constava com seu nome. Nenhum funcionário ouviu dormir, comer ou interagir diretamente com alguém que lembrasse depois. Pior, ele parecia saber por onde os seguranças andariam. Evitava câmeras, evitava lugares com muita luz. Quando uma faxineira tentou segui-lo com um rádio, ele desapareceu ao virar um corredor. Quando ela dobrou o canto, nada, como se o navio o engolisse. A tripulação começou a perder o controle. Um barman entrou em colapso, uma moça do spa pediu para ser evacuada por helicóptero. E alguns passageiros, sem saber do que realmente se tratava, falavam de um fantasma, um demônio do mar ou um espírito que se arrasta pelos andares. Mas a equipe sabia, Leandro era real, vivo e completamente fora de si. No 5º dia de viagem, o capitão tentou um comunicado direto ao comandante da guarda costeira, mas o rádio de longo alcance ficou mudo, um curto inexplicável no transmissor. Eles estavam completamente sozinhos, isolados, presos, com um homem invisível aos sistemas, imprevisível em seus movimentos e agora comprovadamente violento. E o pior ainda estava por vir. Na madrugada do 6º dia, o cruzeiro Costa Estrela deixou de ser um navio turístico e se transformou definitivamente em uma prisão flutuante. A tripulação, agora armada com bastões, canivetes utilitários e lanternas, começou a patrulhar os corredores em duplas. Mas era inútil. Leandro sempre estava um passo à frente. Ele parecia conhecer o navio melhor do que os próprios funcionários. Alguns passageiros começaram a relatar coisas estranhas: roupas desaparecidas de suas malas, espelhos com rabiscos escritos em batom vermelho. "Você também já ouviu o mar falando?" E, em um dos casos mais perturbadores, uma passageira encontrou uma mecha do próprio cabelo cuidadosamente deixada em seu travesseiro durante a noite. A tensão transformava as pessoas. Havia brigas entre hóspedes, desconfiança mútua. A paranoia fazia com que todos olhassem por cima do ombro. Pais mantinham os filhos trancados na cabine. O buffet foi esvaziado, a piscina abandonada. Então veio o primeiro desaparecimento completo. Célia Duarte, uma jovem de 27 anos, saiu de sua cabine às 20h47 para buscar um chá quente. Nunca mais foi vista. As câmeras de segurança registraram sua saída do corredor e nada mais. Nenhuma imagem nos andares seguintes, nenhum rastro físico. Simplesmente sumiu. No dia seguinte, um bilhete apareceu pregado na porta do Capitão Maranhão.
escrito em letras minúsculas, perfeitas, com tinta preta. Ela foi levada para perto da voz. Ela está bem agora. Ao lado, preso com fita adesiva, havia um dente humano, molhado. A partir daí, o terror atingiu um novo nível. Os tripulantes começaram a relatar alucinações auditivas. 2 garçons ouviram choros de bebê vindo dos dutos de ventilação. Um engenheiro do motor jurava ouvir a voz de sua falecida mãe chamando por ele do convés inferior. A própria chefe de limpeza, uma mulher racional e rígida, se trancou no estoque após ver Leandro caminhando de cabeça para baixo pelo teto do refeitório. Mas Leandro não era sobrenatural. Não havia indício real de poderes. Ele era humano, e era isso que o tornava tão assustador. Um predador com olhos vazios, uma mente desfeita e um silêncio que encharcava os corredores como mofo. Na noite do 7º dia, ele atacou de novo. Foi na sala de projeção, onde um pequeno grupo tentava distrair-se com um filme antigo. Ninguém viu como ele entrou. As luzes se apagaram no meio do filme e, por 30 segundos, o grito abafado de alguém cortava a trilha sonora. Quando acenderam as luzes, o técnico de som estava com a garganta aberta, caído sobre a cabine. E no telão, alguém havia trocado o rolo da película. Agora, mostrava uma filmagem caseira, o rosto de Leandro, encarando a câmera, em silêncio, por 2 minutos inteiros, sem piscar. Depois dessa noite, 19 passageiros se recusaram a sair de suas cabines. Alguns estavam rezando, outros em estado de choque. Um homem teve um surto psicótico e tentou pular do navio, foi impedido por 2 seguranças a tempo. O capitão Maranhão, com os olhos afundados em noites sem sono, finalmente convocou um plano emergencial. Trancaremos os decks inferiores, isolaremos todos os pontos cegos. Ele vai se mover, e quando se mover, vamos capturá-lo, nem que isso custe sangue. Mas Leandro já havia entendido o jogo. Ele estava usando o navio como um tabuleiro. Sabia que todos estavam com medo, e alimentava-se disso. Nas primeiras horas do 8º dia, em um sussurro captado por um rádio esquecido no convés técnico, uma voz fraca e rouca disse: "Vocês acham que estou preso aqui com vocês, mas não. Vocês é que estão presos aqui comigo." E então, o rádio estalou e silenciou. Na noite do 8º dia, o cruzeiro Costa Estrela navegava por uma faixa isolada do Atlântico, a quilômetros da costa mais próxima. O mar estava calmo, mas o navio parecia um túmulo gigante. Nenhuma música, nenhum anúncio, apenas o ruído mecânico das turbinas e o arrastar sutil da paranoia. O plano de contenção fora executado ao pôr do sol. Todos os passageiros foram orientados a permanecer em suas cabines, sob a alegação de uma falha elétrica crítica, mentira conveniente para esconder o caos. O convés técnico, as áreas de manutenção e os salões vazios foram bloqueados. 12 seguranças e 3 membros da tripulação vasculhavam o navio com lanternas, rádios e câmeras térmicas. Eles usavam máscaras de proteção, não contra doenças, mas para tentar manter uma sensação de distância emocional daquele terror que crescia em cada corredor escuro. Às 2h11, o grupo recebeu um sinal. Movimento no antigo teatro de bordo, interditado desde o início da viagem. 5 homens avançaram. A porta estava entreaberta. Dentro, apenas escuridão e o som de algo arranhando madeira. O líder do grupo, segurança-chefe Batista, acendeu o refletor portátil. A luz cortou o escuro como uma faca. No centro do palco, de joelhos, estava Leandro, coberto de sangue até a cintura.
Ao redor dele, desenhado com os talheres da cozinha enfiados no chão em forma circular, havia algo que lembrava um ritual. Sapatos de passageiros, retalhos de lençóis, fios de cabelo e dezenas de páginas arrancadas da Bíblia do capelão do navio, todas com os trechos sobre juízo final sublinhados. Leandro olhou diretamente para eles. Seus olhos não tremiam. Um sorriso quase infantil se abriu em seu rosto. Agora sim, agora vocês me viram. Ele se levantou devagar, sem medo, sem pressa. Batista deu a ordem. 2 homens avançaram. Leandro gritou, não de medo, mas de êxtase. Foi como um som primal saísse dele, um rugido que não parecia humano. O caos tomou o teatro. A luz oscilou. Um dos seguranças escorregou em algo no chão, uma língua humana. Mas dessa vez, o predador não fugiu. Ele foi contido, algemado, drogado e levado para a enfermaria, onde foi amarrado em uma maca reforçada. O navio silenciou. Os passageiros não souberam o que realmente aconteceu, só que houve um ataque de um homem violento e que ele estava sob custódia. A tripulação permaneceu em estado de alerta, mas uma corrente de alívio, silenciosa e nervosa, percorreu os corredores. Pela primeira vez em dias, houve resquícios de conversa nos corredores. Mas isso não era o fim. Na noite do 9º dia, às 3h04, uma enfermeira de plantão entrou na sala para verificar os sinais vitais de Leandro. A maca estava vazia. As correias estavam afrouxadas, cortadas com precisão cirúrgica. A câmera de segurança mostrava apenas estática. O sangue seco ainda estava ali, mas ele havia desaparecido. A única coisa deixada sobre o lençol era a pulseira de identificação e uma frase rabiscada com sangue na parede da enfermaria. O mar nunca fecha a porta. Quando o Costa Estrela finalmente atracou 2 semanas depois, a história oficial divulgada à imprensa foi: passageiro com transtornos mentais contido e transferido sob escolta médica. Nenhuma menção ao sumiço, nenhuma menção aos desaparecidos, nenhuma menção ao medo. Mas alguns passageiros nunca mais entraram em um navio. Outros juraram ver, à noite, quando fechavam os olhos, um homem em pé sobre as ondas, com os braços abertos, esperando o próximo embarque. O cruzeiro Gran Mirante partiu de Santos numa manhã ensolarada de março. A bordo, 2.000 passageiros e uma tripulação de 400 profissionais. Famílias, casais, jovens universitários, todos com a mesma expectativa. 7 dias de paraíso flutuando pelo litoral brasileiro. Mas para um pequeno grupo, essa viagem nunca foi um passeio. Era uma armadilha, e eles não sabiam disso ainda. Fernanda, 34 anos, professora de história e curiosa compulsiva. Miguel, 42, ex-policial militar afastado por motivos psiquiátricos. Luísa, 17, estudante de intercâmbio, viajando sozinha por engano de reservas. Carlos, 29, desenvolvedor de software e observador compulsivo de padrões. 4 pessoas que não se conheciam. 4 passageiros entre milhares. Mas nas primeiras 48 horas a bordo, algo começou a unir os destinos deles. Foi Fernanda quem notou primeiro. Um dos restaurantes do navio, Porto Fino, tinha câmeras nos cantos, mas não registrava nenhuma movimentação no sistema público do cruzeiro. As imagens simplesmente não apareciam no canal interno. Quando questionou um garçom, ele sorriu, mas não respondeu. E naquela mesma noite, um casal da mesa ao lado desapareceu após o jantar. Ninguém falou sobre isso, nem a tripulação, nem os passageiros.
Só Fernanda percebeu que os nomes deles tinham sumido da lista de hóspedes no aplicativo oficial do cruzeiro. Miguel, por sua vez, começou a notar algo mais direto. Durante suas caminhadas noturnas pelos convéses superiores, viu mais de uma vez caixas sendo transportadas por marinheiros que não usavam o uniforme da tripulação. Eles entravam por uma porta metálica, sem identificação, abaixo da linha d'água, com símbolos riscados à mão. Ele tentou se aproximar. Foi impedido por um segurança, que, segundo a equipe oficial, não existia. Na manhã seguinte, sua cabine foi revirada. Nada foi levado. Só havia um bilhete escrito à mão, com letras grandes e trêmulas. Não olhe para onde não foi convidado. Luísa, no terceiro dia, encontrou um pendrive esquecido em uma das salas de jogos. Quando abriu em seu notebook, encontrou algo bizarro. Planilhas com listas de nomes, tipo sanguíneo, dados médicos e um campo com um número que ninguém entendia. Carlos, o programador, achou aquilo estranho o suficiente para copiar tudo. Mas ao tentar acessar o Wi-Fi para enviar os dados para a nuvem, o sistema do navio caiu totalmente. Por mais de 2 horas, nenhum passageiro conseguiu acessar a internet. E a tripulação apenas dizia que era a manutenção preventiva. Mas Carlos percebeu, o sistema não caiu, foi desligado. Na noite do 4º dia, os 4 se encontraram pela primeira vez. Coincidência? Talvez. Ou talvez o navio estivesse conduzindo todos para esse ponto. No salão de festas principal, uma sirene aguda interrompeu a música. As luzes falharam. Por um instante, o navio parou. Quando os geradores entraram, a maioria dos passageiros achou que era só uma falha elétrica. Mas Carlos viu. No telão central, por apenas 3 segundos, um símbolo apareceu. Um círculo dividido em 4 partes, cada uma com uma silhueta humana. Embaixo, uma palavra: selecionados. A partir daquele instante, o navio não era mais um lugar seguro. Era um campo de caça. E eles eram a presa. Quando o aviso "selecionados" piscou brevemente no telão do navio, quase ninguém entendeu o que significava. Mas para Fernanda, Miguel, Luísa e Carlos, aquele instante mudou tudo. Era como se alguém tivesse liberado um sinal invisível e os predadores começaram a se mover. Na manhã seguinte, o corpo do garçom Pedro, o mesmo que não respondeu às perguntas de Fernanda, foi encontrado preso à hélice de resfriamento da piscina do convés superior. Oficialmente, disseram que foi um acidente, mas o que o capitão não explicou foi o que Fernanda viu ao se aproximar antes da remoção. A língua de Pedro tinha sido arrancada e seus olhos estavam abertos, olhando diretamente para onde ela estava, como se já soubesse. Carlos, desconfiado do sistema de rede do navio, descobriu que existia uma intranet escondida, acessível apenas por um terminal físico no laboratório médico, um andar inteiro fora do mapa de passageiros. Ao invadirem o local com a ajuda de Miguel, encontraram camas hospitalares vazias, gavetas com seringas, bolsas de sangue e um freezer com compartimentos numerados. Um deles com o nome de Luísa. Ela estava listada como tipo O-RA negativo, ideal, transporte para Porto Alfa em 48 horas. A adolescente caiu em prantos. Ela tinha sido selecionada por seu tipo sanguíneo. Aquela viagem foi armada desde o início. À noite, começaram os desaparecimentos em série, mas não silenciosos. O navio agora ocultava zonas de vigilância, áreas em que as câmeras se apagavam por minutos, em padrões calculados. Nesses buracos de sombra, passageiros começavam a sumir. Mas Miguel viu com os próprios olhos. Não era um acidente. Homens vestidos como tripulantes, mas armados com seringas e bastões elétricos, arrastavam corpos desacordados por corredores de serviço.
Carlos interceptou um código no terminal da enfermagem. Era um programa com rotas pré-definidas para descarte de material excedente. Eles estavam caçando, e o navio era o campo de execução. Fernanda conseguiu recuperar um vídeo de segurança antes que ele fosse deletado. A gravação mostrava uma reunião em uma sala de comando. Nela, um homem com sotaque europeu, provavelmente russo ou ucraniano, dizia: "Temos ordens para coletar 12 até o desembarque no rio. Os selecionados foram marcados na entrada. O resto será apagado da memória do sistema." No canto da sala, uma tela mostrava as fotos deles, todos os 4, e um cronômetro. Tempo restante, 51 horas. Ao voltarem para a cabine de Luísa, encontraram a porta arrombada, tudo revirado. Na parede, escrito com sangue, uma frase: "O mar não guarda segredos, ele os devora." E na cama, uma máscara de gás, um lembrete. Eles estavam sendo observados, preparados, numerados. O tempo estava se esgotando, e o navio não pararia, até que alguém fosse levado. A conspiração não era mais teoria, era uma operação real, letal, infiltrada em cada corredor, cada sorriso, cada bebida oferecida. E agora, eles tinham apenas 2 opções: sobreviver ou desaparecer. Restavam 36 horas. O navio continuava sua rota turística em direção ao Rio de Janeiro, ou pelo menos era o que diziam nos alto-falantes. Mas a bússola de Miguel mostrava outro caminho. O Grã-Mirante estava desviando para leste, para mar aberto, para lugar nenhum. E naquela madrugada, um deles desapareceu. Carlos foi o primeiro a ser capturado. Na noite anterior, ele invadiu o servidor central de vigilância do navio e conseguiu algo perigoso demais: a planta completa de um andar inexistente. Setor Ômega, um nível abaixo da sala de máquinas, oculto nos registros oficiais. Ao tentar copiar os arquivos para o pendrive, ele foi interrompido. Gritos abafados, passos apressados. A gravação do microfone em seu notebook foi a única coisa que sobrou. "Estão aqui. 3, não, 4, eles estão... Não, não!" E então, silêncio. Miguel encontrou o notebook debaixo de uma pilha de toalhas no porão da lavanderia, mas Carlos nunca mais foi visto. Com os dados recuperados por Carlos, Fernanda e Miguel descobriram uma coordenada marcada com um símbolo vermelho, um ponto no mapa no meio do oceano, sem nome, sem registro. Luísa, que conhecia um pouco de navegação por causa do avô pescador, comparou a rota com os mapas oficiais. O navio estava indo em direção a uma plataforma marítima abandonada, uma espécie de porto fantasma, desativado há anos. Pelo menos oficialmente. Mas de acordo com os registros criptografados de Carlos, a plataforma era chamada de Porto Alfa e funcionava como um centro logístico de extração e envio de órgãos humanos para o exterior. Os passageiros selecionados nunca desembarcariam no rio. Eles desapareceriam antes. Miguel decidiu agir. Armado com um extintor de incêndio e um plano desesperado, ele e Fernanda se infiltraram no setor de refrigeração, que ligava aos túneis técnicos da cozinha. Segundo os mapas de Carlos, era a rota usada pelos sequestradores. Lá dentro, encontraram uma câmara fria com mais de 20 corpos pendurados em ganchos, etiquetados com números e tipos sanguíneos. Alguns ainda estavam com pulseiras de identificação do cruzeiro. Outros tinham cicatrizes no peito. Mas o horror não parou aí. Um homem estava na sala, alto, calvo, pele cinzenta e vestindo um jaleco cirúrgico. Ele afiava uma lâmina enquanto cantarolava uma melodia infantil em alemão. Miguel o chamou de o carniceiro. Ele tentou pegá-los. Miguel o acertou com o extintor e eles fugiram pela tubulação de ventilação. Mas a última coisa que ouviram, antes de fechar a escotilha, foi a risada dele. Uma risada calma, precisa, como se nada estivesse fora do controle. De volta à cabine,
Fernanda recebeu um aviso estranho no tablet de bordo. Uma notificação que dizia: entre na sala de jantar à meia-noite, sozinha. Contra todas as recomendações de Miguel, ela foi. Lá, encontrou uma mulher sentada à mesa, rosto familiar. Era a gerente de hospitalidade do navio, mas não era só isso. Ela se apresentou como Agente Helena, da Interpol. Você não é a única que descobriu. Há anos tentamos derrubar essa rede. Você cruzou a linha. Agora, ou me ajuda a encerrar isso, ou morre com os outros. Fernanda não sabia se confiava, mas não tinha mais opções. Helena contou o resto da verdade. O Grã-Mirante fazia essa rota especial 2 vezes por ano. Passageiros vulneráveis eram escolhidos com base em seus dados médicos hackeados na hora da compra. O sistema internacional, Rússia, China, Haiti, Brasil, o dinheiro não acaba. Mas eles têm um ponto fraco, disse Helena. Se você chegar à ponte de comando e ativar o protocolo de emergência no painel central, o navio envia um SOS criptografado para todos os portos da América do Sul. Em minutos, as forças costeiras vão interceptar. Fernanda respondeu em choque. E qual o problema, então? Helena sorriu, amarga. Eles sabem disso também, e vão fazer de tudo para impedir. Carlos estava desaparecido. O tempo estava acabando. A plataforma Porto Alfa surgiria no horizonte dentro de 12 horas. E agora, a sobrevivência dependia de um último plano: subir a ponte, ativar o sinal e não morrer tentando. Faltavam apenas 6 horas. O navio se aproximava de Porto Alfa, onde os corpos seriam extraídos, vendidos, apagados do mapa. Fernanda, Miguel e Luísa tinham apenas uma chance: chegar até a ponte de comando e ativar o protocolo de emergência. Mas as forças por trás da operação sabiam que estavam sendo desafiadas e não iriam recuar sem sangue. Disfarçados de funcionários da cozinha, Fernanda e Miguel atravessaram os corredores de acesso ao topo do navio. Luísa ficou escondida na enfermaria, sob os cuidados da agente Helena, que prometeu protegê-la a qualquer custo. Quando alcançaram a escotilha da ponte, viram o impossível: Carlos, vivo, mas mudado. Ele estava ao lado do capitão, vestindo o uniforme, armado. Eles me deram uma escolha, disse ele com a voz fria. Se eu ajudasse, me deixariam sair daqui com vida. Não existe herói, Miguel, só sobrevivente. Miguel tentou convencê-lo, mas Carlos puxou o gatilho. Errou. Fernanda se jogou contra ele, derrubando-o. Uma luta violenta começou. O capitão disparou um tiro que acertou Miguel no ombro, mas foi Fernanda quem finalizou. Ela empurrou o capitão contra o painel elétrico, eletrocutando-o até a morte. Carlos fugiu, mas eles estavam dentro, e o botão de emergência estava a apenas 2 metros de distância. Com o corpo sangrando e o braço quase imóvel, Miguel guiou Fernanda até o painel central. A senha de acesso: Ômega 479. Código confirmado. Procedimento de emergência em andamento. Um sinal criptografado começou a ser transmitido para todos os portos da costa brasileira, mas com ele veio um aviso: sistema autodestrutivo ativado. Incineração de nível inferior em 5 minutos. Miguel arregalou os olhos. Eles preferem destruir tudo do que serem pegos. Enquanto o fogo começava a consumir os andares inferiores, a plataforma Porto Alfa surgiu no horizonte. Helicópteros da Polícia Federal se aproximavam, mas o navio já estava se despedaçando por dentro. Helena levou Luísa até os botes de emergência, mas foram emboscadas por tripulantes corrompidos, os coletores. Helena matou 2 deles antes de cair, ferida mortalmente, mas salvou Luísa. Com o último suspiro disse: leve isso ao mundo, conte a verdade. Fernanda e Miguel se jogaram no mar de um dos decks, enquanto explosões tomavam o navio. O céu foi iluminado por chamas. O Grã-Mirante afundava em meio a um oceano vermelho. O mar
mais uma vez escondendo segredos. 3 dias depois, em um hospital militar no Rio de Janeiro, Fernanda acordou. Ao seu lado, Luísa. Miguel estava em coma. Carlos desaparecido. Mas a Interpol estava ali. O sinal de emergência havia funcionado. Plataforma Alfa foi cercada. Presos, corpos resgatados, dados vazados. Mas Fernanda sabia. Aquilo foi só um navio. Só um entre dezenas. A conspiração foi revelada, mas os nomes por trás dela seguem intocados. E enquanto houver lucro, novos navios zarparão. E o próximo pode já estar no porto, esperando por você.